Olá pessoal, estamos aqui em mais esse encontro nosso, onde nós partilhamos deste momento que esse portal com harmonia chama de Conversas com Maga Prisca. Nós chamamos assim porque neste encontro nós falamos dos assuntos que são mais solicitados por vocês, bem como situações que acontecem e que consideramos importantes elucidar do ponto de vista da mística, da metafísica e do esoterismo e da ciência espiritual. E nesse encontro nosso aqui, nós vamos aprofundar um pouco mais o tema previsões e profecias. Por que nós vamos fazer isso? Porque nos nossos outros vídeos, onde nós falamos sobre a nova era do planeta Terra, sobre as previsões para o ano de 2017, nós recebemos de vocês muitos e-mails, onde vocês nos solicitam aprofundamento sobre esta ciência. Eu vou chamar de ciência e vocês vão entender por quê, de previsão e profecias. Bem como vocês nos fizeram perguntas específicas a respeito de umas profecias, que nós vamos responder agora nos próximos encontros, porque consideramos muito especial o entendimento disso, tá bem? E a gente vai fazer vários encontros e nós vamos aprofundar isso para vocês. Então, nós vamos aqui, eu vou seguir meu roteiro como sempre, não é? Para eu não perder nenhum ponto que nós consideramos importante falar para vocês. E nós vamos interpretar e falar a respeito de previsões e profecias do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista superior. Nós vamos aqui nesse encontro entender um pouco melhor o que é uma previsão. O que é um profeta que faz uma profecia? Porque é necessário que a gente entenda o que é isso. Ah, Maga Prisca, o que você quer dizer que vai falar de profecia do ponto de vista evolutivo? E aí nós vamos explicar agora na sequência por que nós estamos falando do ponto de vista evolutivo. Porque a maioria das pessoas não lida com profecia do ponto de vista evolutivo. Lidam de outra forma. E está na hora de nós termos maturidade para lidar com a profecia de uma forma mais lúcida, mais sábia, mais consciente, uma forma mais evolutiva. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Existem 3 modos diferentes de nós focarmos uma profecia, de nós nos colocarmos diante de uma profecia. A gente aqui colocou 3 posturas diferentes. No primeiro modo, na primeira postura, nós vamos pegar aquela pessoa que não vai dar a mínima para a profecia. Ela vai ouvir a profecia, ela vai ver que está acontecendo algo diferente, como neste ano agora que passou em dezembro de 2016, o sangue de São Januário não se liquefez, como acontece todos os anos. E nos temas futuros, nas próximas semanas, nós vamos falar disso, bem como de outras coisas que estão acontecendo. Então tem os que sabem que quando isso acontece é um sinal de algo não muito positivo. E uma pessoa pode então se deparar com esse noticiário, né, com essa notícia que aconteceu dentro da vida mística e religiosa aí, e ele pode não dar a mínima. Ele vê aquilo ali, ele não dá a mínima. Como também outros tipos de profecia.
A primeira postura que a gente pode ter, então, é uma pessoa que não dá a mínima. Ela vê que aquilo ali aconteceu alguma coisa e teve uma profecia, teve até um milagre relacionado, né? Mas ele nem liga. Como o sangue de São Januário é um milagre, porque todos os anos, numa ampola, o sangue está lá todo duro e ele se liquefaz somente nos 3 dias, diferentes épocas do ano que tem o ritual de São Januário. Aí aquele sangue fica líquido e vivo novamente dentro da ampola. Então vem acompanhado de um milagre, né? Geralmente uma profecia, acontece alguma coisa milagrosa também. E a primeira postura que nós vamos ter é o indivíduo que nem liga para isso. Ele nem dá importância para isso, ele escutou, mas depois ele vai esquecer lá na frente e vai pular carnaval, vai se divertir, vai para balada, ele nem liga para isso. Aí existe uma segunda postura, uma segunda maneira de se colocar diante da profecia. Essa é mais comum, mas nem por isso ela é melhor e ela não é evolutiva também, que é o seguinte: nós podemos saber da profecia, nós podemos acreditar que a profecia vai acontecer, falou que vai acontecer tal coisa e nós acreditamos vai acontecer tal coisa. Não tem jeito de mudar o acontecimento da profecia, é a nossa crença. Aí nós interpretamos que uma profecia, ela é fixa, não mutável. Ah, foi falado que vai acontecer tal coisa, então vai acontecer realmente. E diante dessa nossa postura para com a profecia, nós ficamos abalados. Nós ficamos com medo, nós temos ansiedade, porque geralmente uma profecia tem um cunho trágico, não é, pessoal? Geralmente é assim. E nós vamos até mesmo, aí ao longo do tempo, ficar depressivos, ficar desesperados, podemos ficar totalmente apáticos também. Então, a nossa relação com a profecia não é uma relação saudável, evolutiva, porque nós acreditamos que a notícia que a profecia é a notícia de uma tragédia que vai acontecer e acreditamos que se é profecia, é fato, vai acontecer desse jeito. Então esse é o segundo modo, não é o modo evolutivo de nos relacionarmos com uma profecia. Aí a gente colocou o terceiro modo de nos relacionarmos com uma profecia. Qual seria? Seria que nós vamos encarar a profecia desse jeito sim, de um modo evolutivo. Quando nós entendemos o que é uma profecia, a ciência da profecia, porque é uma ciência esotérica com S. Quando nós entendemos que uma profecia não é fixa, ela não está nos descrevendo algo que necessariamente vai acontecer. Ela está nos descrevendo uma tendência do que poderá vir a acontecer se nós não mudarmos de comportamento antes, para desfazermos a energia que está sendo construída para aquela profecia se realizar. Quando nós entendemos que uma profecia ela vem dos mundos superiores, ela vem das dimensões superiores para nos ajudar a curar a nós mesmos e ao planeta. É para isso que existe uma profecia. Imaginem seres angélicos que nos amam e querem nos ver curados. Imaginem eles falando assim: coloca lá a profecia para eles que vai ter a Terceira Guerra Mundial, porque assim eles vão ficar desesperados, com medo e tudo vai piorar. Vocês imaginam anjos fazendo isso? E o que são anjos?
são habitantes de mundos superiores. São nossos irmãos, nossa família cósmica de mundos superiores. Vocês imaginam esses seres querendo fazer algo para nos prejudicar? Não. Se eles ajudam um profeta, um visionário, um místico, a enxergar na linha do tempo um acontecimento, é porque eles querem que nós, atentos a este acontecimento, previamente informados, nós façamos algo para impedir que assim seja. Vamos entender um pouco melhor isso. O que seria essa profecia? Toda profecia tem uma pessoa envolvida, o profeta, ou o sensitivo, o grande místico, o paranormal, o que tem visão no futuro, como você queira chamar, não me importa. Importa que essa pessoa existe. Isso é real? É. Porque existem pessoas que têm sensibilidade acima da média, paranormalidade. Pessoas que conseguem enxergar mais longe. Para mim, que sou maga, essa questão é fato. Porque quando eu lia, não leio mais. Para quem pedir, não leio mais. Quando eu li oráculos de tarô, por exemplo, o que eu estava fazendo? O tarô, no meu caso, a sensitiva que eu sou, refletia para mim o jeitão de ser da pessoa. E como eu conhecia psique e ciência esotérica, eu sabia que aquele jeitão ia desembocar em tal acontecimento, porque tudo se reflete. E aí eu via as cartas e ficava fácil para mim interpretar, isso aqui está acontecendo por causa do jeitão dela aqui, o modo como ela está lidando com tal coisa aqui. E eu então conversava com a pessoa e eu não falava para ela, olha, na sua vida vai acontecer isso, 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 as partes boas e as partes ruins. Eu não falava isso para ela. Eu dizia para ela, olha, tem uma tendência aqui por causa do seu jeitão de você ter um problema aqui na frente. Você não quer mudar um pouco a postura aqui? Veja isso. Eu conversava com ela. Porque aquele acontecimento desagradável no futuro da pessoa poderia ser totalmente sanado se ela mudasse o comportamento dela no aqui e no agora. Não refletiria um problema lá na frente. E eu estou usando isso de exemplo e vamos voltar para o nosso místico, para um profeta. O que um profeta faz? Ele enxerga na linha do tempo a consequência da ação coletiva da humanidade. A ação coletiva da humanidade, quando é desarmônica ao extremo, vai gerar uma consequência lá na frente. E o sensitivo enxerga, ele está sensível ao que aquela sociedade está criando como energia, e lá na frente ele enxerga o que vai acontecer se aquela sociedade, aquela coletividade de seres não mudar o modo, a projeção que eles estão fazendo. Nesse agora, o meu comportamento gera uma reação lá na frente. Quando o sensitivo enxerga na linha do tempo uma guerra mundial, é porque ele percebe que milhares de seres estão expressando egoísmo, arrogância, soberba, que mais? Todas as coisas que são de domínio, interesses escusos. Isso vai construindo uma energia. As pessoas que também têm mania de vitimismo, a ingratidão também contribui para a egrégora da guerra. Nós vamos estudando essas ciências até nos pátios internos. Então, o sensitivo, ele enxerga na linha do tempo.
e ele vê uma profecia se desenhando lá na frente, não é? Então, percebam que a profecia que o profeta está vendo, ela está intimamente relacionada com o comportamento involutivo de uma coletividade de seres. O comportamento involutivo cria uma egrégora de sofrimento. O que é a egrégora, Maga Prisca? Forma pensamento muito grande. É uma egrégora. Quando eu projeto minha forma pensamento, o outro, milhares de seres projetam uma mesma frequência de jeitão de pensamento, de comportamento. Essas mesmas frequências se atraem, a forma pensamento vai ficando grande, depois vai ficando gigante, depois vai ficando gigantesca, e quando ela é muito gigantesca, ela é chamada de egrégora. Então existem egrégoras positivas e existem egrégoras negativas. E o profeta, ele enxerga esta egrégora. Ela está muito robusta. E quando ela está muito robusta, ela se precipita para a matéria na forma de um acontecimento. Sabendo disso, qual seria o modo de nós lidarmos sabiamente com uma profecia? Seria a gente entender que ela foi construída pelo nosso comportamento involutivo. E seria nós começarmos a desmanchar esta egrégora negativa. Como é que eu desmancho a egrégora negativa, Maga Prisca? Realizando pensamentos positivos, entregando para a presença divina, para pedir para desmanchar aquela profecia. Então seria nós entregarmos profecias de dor e de sofrimento, ou quando nós estamos percebendo que algo vai acontecer, nós começarmos a entregar para a presença divina e fazermos orações ou decretos, ou como você prefira, para você transformar a energia. Você ser um agente que colabora para que este mundo reflita mais energia positiva do que negativa. Nós temos que entender para o que serve uma profecia. Uma profecia não é algo que vai acontecer de fato. É uma tendência das nossas projeções. Foi por isso que Nossa Senhora, por exemplo, lá em 1939, antes até, ela previu, quando ela aparecia em Portugal, ela previu a Guerra Mundial, não é? E ela ensinou como é que os devotos tinham que fazer para evitar a Terceira Guerra. Porque a Segunda Guerra aconteceu. Ela disse, nas aparições que ela fez, que não daria tempo de, com as orações, desmanchar a Segunda Guerra. Ela ensinou a desmanchar a Terceira Guerra Mundial, que até o momento não aconteceu. Nós aqui que fazemos parte de acompanhamos as aparições dela, até hoje ela chama os devotos para impedirem a Terceira Guerra. Então vejam que é uma profecia que não aconteceu. Aí tem um monte de gente aí que fala, a profecia não dá certo, não acontece. Não é isso. Profecia foi transmutada, graças a Deus, pelo poder de um ser de hierarquia que conseguiu conclamar pessoas para ajudá-lo para desmanchar a egrégora de uma guerra. Então, pessoal, hoje eu entreguei para vocês esse conhecimento. Na nossa próxima reunião, a gente vai continuar aprofundando esse tema. Até lá!